para vocês aí, né? Já apareceu. Beleza, né? Então tá gravando, aula aí de cálculo 2, primeira aula, unidade 1, seção 1.1. Então, pessoal, fica ciente aí do calendário, tá certo? E eu vou ter acesso, eu tenho acesso a ele, vou colocar lá na plataforma, no Google Class, para vocês. E se tiver alguma dúvida sobre o calendário, esse é o horário para perguntar, tá certo? Esse é o horário, que é para a gente adiantar. Qual seria outra coisa também? Bom, eu já mostrei lá com relação ao AVA, todo mundo está tendo acesso ao AVA? Alguém já está tendo Eu não acesso estou ao tendo, AVA? não, nem eu, nem Eu Jailton. tô. Eu Eu não tô, ainda estou sem Não. acesso. Ó, Eu já tô tendo já. beleza. Quem não está tendo Eu também acesso ao não. AVA, quem não está tendo acesso ao AVA, vocês precisam regularizar isso o mais rápido possível. Por quê? Com referência às atividades que vocês têm lá, pessoal. Tá certo? Então, eu vou espelhar aqui Professor, o rapidinho. meu. É assim, Pois não. eu já mobilizei muitas pessoas que trabalham lá dentro da Pitágoras, inclusive, isso é ridículo da parte deles. Eu estou falando, procurando explicar a minha situação e a de Karine, e aparentemente eles não estão fazendo questão de regularizar a minha vida, entendeu? Já está tudo kit, tudo certinho, e eu estou sem saber o que fazer agora. Eu estou pegando aula mesmo porque eu sei que eu vou pegar cálculo 2, mas a Certo. minha grade lá está zerada. Não estou conseguindo acesso nenhum. Quem está falando? Geise e G, Karine. É Geise. Geisa. A nossa tá assim, tanto a minha quanto a de Karine. Beleza. Então, vocês precisam ver isso o mais rápido possível, tá certo? O pessoal que já é da mais tempo, sabe da importância de vocês não atrasarem com relação a essas atividades. Por exemplo, hoje a gente vai começar aqui a unidade 1, seção 1. Então, aqui já temos aqui uma atividade diagnóstica e uma atividade de aprendizagem, tá certo? Então, tente não acumular, porque a pior coisa que tem é você estar acumulando essas atividades, né? São poucas, façam logo, vão fazendo, vão deixando prontas e vai passando para a próxima, tá certo? Sei que vocês têm mais disciplina, mas não deixem para a última hora. Eu uso muito a mensagem aqui, vou usar aqui e também vou usar lá o Google Class, tá certo? Eu não sei como é que aparece para vocês aí, porque eu não tenho acesso como estudante, só como professor, mas vocês fiquem atentos à mensagem. Vocês podem mandar mensagem também por aqui, tá certo? Mandem por aqui. Se tiver alguma dúvida com alguma questão com relação aqui à atividade diagnóstica ou atividade de aprendizagem, você pode mandar por mensagem. O ideal é você mandar por aqui. Printar uma tela, mandar um arquivo, aí eu tenho um tempo para poder retirar sua dúvida e reenviar. Então, vocês precisam acessar regularmente. Eu tenho acesso aqui a quem está acessando o AVA, tá certo? Eu tenho acesso aqui. Não se engane. Eu tenho acesso aqui a todos os estudantes. Quem é aqui, Engenharia Civil, Cálculo 2. Aqui eu tenho duas turmas, aluno. Observe aí, ó. Por exemplo, essa turma aqui, eu tenho acesso aqui ao estudante Cláudio, Flávio, Luan, Maílson, Marta. Aí a Marta acessou na quinta, dia 20 de agosto, Nayonara, dia 26. Aqui, Tayane, nunca acessou, tá vendo? Eu tenho acesso aqui para saber quem, dessa turma de engenharia civil, que são duas turmas, que está cadastrada aqui, que está acessando aqui, ó. Professor. A Andréia dos Santos, nunca acessou. Leandro acessou dia 24. Gabriel Santos, nunca acessou. Pode falar. Eu não sei se a colega falou a mesma situação que eu, porque meu AVA, eu já entrei agora na aula, eu também não consigo acessar nada, nada. Tá lá as disciplinas, tudo aparece normal, desde a semana passada. Já liguei, disseram para aguardar 48 horas, e até o momento eu não consigo acessar, só dá erro, aí abre um chamado e não resolve nada. Pois é, então vejam isso o mais rápido possível, porque vai acumular não somente Vê essa disciplina, como como as se outras. pede 24, pede mais 48 horas. Eu fiquei 4 horas de relógio ligando para lá. Aí liga, cai e pede para esperar 24 horas. 24 horas não consegue, liga de novo, pede mais 24. Eu estava até Entendi. tentando agora, por isso que eu demorei de entrar aqui na aula. Ok, eu estou entendendo.
Mas o que eu estou frisando é que vocês precisam forçar a barra com o pessoal lá da secretaria para que vocês possam ter esse acesso o mais rápido possível, tá certo? Então, precisam forçar a barra. Então, eu tenho acesso aqui a todo mundo e quem acessou e que dia, qual foi o último acesso. Tenho acesso a tudo. Então, fiquem atentos, que eu vou ficar cobrando isso toda semana, viu? Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta inicialmente? Ô, professor, eu consegui acessar aqui agora. O meu estava travado ontem, aí já abriu aqui agora. Ok, então. Beleza. Ótimo, perfeito. A frequência eu só vou gerar no final da aula, tá certo? E vocês não vão nem saber quando é que eu gerei a frequência, porque não vai aparecer para vocês. Então, para mim aqui, eu faço de forma online, mas o acesso da frequência ele é feito com o seu login, tá certo? Ele é feito aqui pelo seu login. Então, fiquem atentos aí. Tentem não não faltarem, que eu vou ficar atento. Você tem direito de faltar, tá certo? Pode justificar, dizer porquê e tal, mas muito cuidado com isso. Então vamos lá, né? A aula de hoje, a gente vai começar logo a parte de cálculo. Basicamente, eu vou usar o que está lá no livro de vocês, está aparecendo aí. Eu vou ficar passeando tanto pela tela que vocês estão vendo aí, e também como é que fala? O meu quadro virtual, tá certo? Que estava no início da aula. Então, vai ser cálculo 2. Para quem não me conhece, meu nome é André Carlos, pode chamar de André mesmo, não tem problema. E a gente vai passar com a parte de integral. Eu estou partindo do princípio que todos vocês fizeram cálculo 1 bem, conhecem bem de derivadas e conhecem bem de limite, para que a gente possa trabalhar aí de forma tranquila. Vocês podem interromper a aula a hora que vocês quiserem, no áudio, não tem problema. Podem perguntar, que eu volto a hora que vocês quiserem, tá certo? Como se fosse uma aula normal. Então, nós temos aqui o cálculo. Basicamente, o cálculo vai trabalhar com o cálculo de área, basicamente. Eu vou desabilitar aqui minha webcam para melhorar aí a transmissão para vocês. Então, eu tenho aí um cálculo de área. E, basicamente, o cálculo de integral, que é o que a gente vai trabalhar durante o curso todo, vai ser justamente o conceito de área, mas usando uma ferramenta mais poderosa. Vocês estão acostumados a calcular a área de figuras planas. Bem simples, a área de um retângulo, a área de um quadrado, a área de um triângulo, a área de um pentágono, de um trapézio. Isso tudo tem fórmulas matemáticas para isso. A gente conhece que é lá da geometria plana. Só que na engenharia... Pois não? É para aparecer alguma coisa na tela, que a minha não está aparecendo nada, não. Ô, professor, se o senhor desabilitar a sua câmera, a gente não vai conseguir ver o seu compartilhamento de tela, não. Vai, tá vendo aí agora? Tem algum slide, não está aparecendo nada aqui. Agora apareceu. Beleza, obrigado por lembrar, viu? Obrigado. Vocês têm que fazer isso. Quando eu estiver mostrando, vocês precisam dar o feedback. Então, pessoal, o cálculo integral, que é a parte de cálculo 2 toda, é basicamente calcular a área. A gente vai aprender a calcular a área. Só que vocês estão acostumados a calcular a área de figuras planas, como eu disse. E essas figuras planas, quadrado, retângulo, triângulo, entre outros, tem fórmulas para isso. Só que na engenharia, nem sempre vocês vão ter essas figuras prontas. Vocês vão aprender a calcular a área de figuras que necessariamente vocês não conhecem. Ou seja, essas áreas vão ser dadas por uma função. E a gente precisa entender qual é a ferramenta para fazer esse tipo de cálculo, que é o que a gente chama de cálculo integral, que vocês estão estudando aqui no cálculo 2. Então, basicamente, a integral de rima, ou soma de rima, a gente vai consistir em dividir uma área que representa a integral em retângulos. Então, eu vou mostrar isso para vocês, não vai ficar somente nessa parte de leitura, eu vou mostrar isso na forma prática,
E vocês vão perceber o que é calcular uma área abaixo de uma curva, tá certo? De uma figura plana na qual você não tem uma fórmula. Basicamente é isso. Então, se fosse perguntar o que seria integral, basicamente cálculo de área. E aí existem as aplicações dentro da engenharia para usar integral, principalmente na física. Principalmente na física, tá certo? Que vocês vão usar bastante. Eu vou pegar aqui, por exemplo, identificar aqui a área abaixo dessa função. Eu tenho essa função 5 menos 2x. Observe. Eu tenho aqui, eu quero calcular até o eixo x, na reta horizontal y igual a zero. E eu vou limitar nas laterais pelo eixo y, reta vertical x igual a zero, e a reta vertical x igual a 2. Eu vou mostrar aqui para vocês perceberem. Eu vou alternar aqui agora para o meu quadro. Acho que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo o meu quadro aí, não estão? Estão vendo aí, pessoal? Sim. Beleza. Observe, ó. Eu tenho essa função aqui, como eu disse, né? Eu tenho essa função aqui. Observe, ó. Eu tenho essa função. F de x igual a 5 menos 2x. Tá certo? O que é que eu quero fazer? Eu quero calcular, eu vou colocar essa função aqui em um gráfico. Vamos lá. Vou fazer o gráfico aqui simples, né? Um gráfico bem simples de uma função e vou plotar. O que é que eu pretendo? O que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo calcular a área abaixo dessa curva, tá certo? Dada por aquelas instruções que estavam no problema. Observe. Eu vou ter aqui a função 5 menos 2x, eu posso escrever assim também, para ficar melhor, menos 2x mais 5. Observe. E o que é que eu tenho? Eu tenho uma reta decrescente, né? Eu tenho uma função afim. Vocês estudaram lá no cálculo 1. Eu tenho uma função afim, conhecida como função do primeiro grau. E aí, eu tenho aqui o meu termo independente. Vou colocar aqui, né? 5. Aqui o eixo y. E aqui o eixo x, observem. Então, como eu tenho uma reta decrescente, pois A é negativo, e aí ele vai cortar basicamente aqui, né? Basicamente vai estar assim. Observe. Pelas instruções, eu tenho uma reta aqui, assim, que a gente vai voltar lá e ver, onde aqui vale 1, observe. E aqui vale 2. Né? Esse ponto aqui é 2. Observe. E aí eu quero calcular essa área toda aqui, ó. Toda essa área daqui, ó. Essa área todinha aqui, ó. É essa área aqui que me interessa. Eu quero calcular quanto tem aqui de medida. Observe. Essa região aqui não me interessa, viu? Eu quero a região... Aqui eu tenho uma curva. Essa curva aqui, que é uma reta, f de x igual a 5 menos 2x, ou menos 2x mais 5, é essa reta aqui. Então, eu quero calcular essa região. Essa região, observe que você não conhece essa região. Isso aqui é o quê? Eu tenho essa região toda. Eu tenho aqui um triângulo e um retângulo, ó. Eu não quero essa região toda. Se eu quisesse essa região toda aqui, ó, isso aqui é um triângulo. Isso aqui seria muito fácil de calcular. Calcularia esse ponto, que é fácil de encontrar. E aí, seria a raiz, né, dessa função. E aí, pegaria a base vezes a altura e dividiria por 2. Mas eu não quero essa região toda. Eu só quero essa região aqui. Só que essa região toda aqui, ela está dividida em um triângulo e um retângulo. Então, eu vou chamar essa região aqui de A1 e vou chamar essa região aqui de A2. Então, o que vai ser? Qual vai ser a minha área total? A minha área total vai ser A1 mais A2. É isso? É só eu somar. Mas quem é a região A1? A região A1 isso aqui é um triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Concorda? Alguma dúvida até aí? Professor? Oi, diga.
Os colegas aí estão vendo o senhor apontando nas figuras, porque eu só vejo quando o senhor escreve. Aqui a tela fica oscilando. Deve ser a conexão de vocês. Mas tá dando para ver as imagens, tudo certinho que eu estou As escrevendo? imagens tá dando para ver, mas não tá dando para realmente ver quando passa o mouse e não tá dando para ver mesmo, não. Veja bem, diga. A imagem está boa, professor. A qualidade aqui na minha não está paralisando, porém eu não vejo onde é que está o mouse. Por exemplo, sua ponta que a figura é essa, mas eu não sei que figura é, entendeu? Você consegue ver tudo que eu escrevi, o gráfico? Tudo perfeito aqui. Só não Certo, consigo ver mas onde está o mouse. Beleza, não, mas não é o mouse, não. Eu estou usando uma mesa digitalizadora para escrever. Você não vai conseguir ver o cursor. Você consegue ver o cursor? Não, né? Não, é isso. Eu não consigo ver o Beleza. cursor, analisando como Isso. Mas consegue ver quando eu estou escrevendo, né? Isso, perfeito aqui. Beleza. Então, observe, eu tenho essa região. Isso. Eu tenho essa região. Opa. Aqui deu um. Voltou. Deixa eu voltar aqui. O que é que houve? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Estão vendo a tela ainda aí? Estão? Tô sim. Beleza, Sim. obrigado. Para encontrar Deu um informações. pane aqui. Beleza, então. Observe aqui, ó. Essa região aqui que eu nomeei como A1, isso aqui é um triângulo. Essa área do triângulo é dado por base vezes altura dividido por 2. Bom, quem é a base? A base é isso aqui. Então, essa medida aqui, ela vale 2. É só você pegar aqui, ó. Aqui vai de 0 até 2. Então, essa base aqui, ela vale 2. Então, eu vou ter 2 vezes essa altura aqui agora, que vai de 1 até 5. Vocês conseguem identificar qual o tamanho desse segmento, dessa altura? Onde aqui vale 1 e aqui vale 5? Conseguem perceber? Essa distância aqui, ó, vale quanto? 4. Muito bem, 4 dividido por 2. Então, eu vou ter 8 dividido por 2, que vai dar 4. Então, eu tenho 4 unidades de área para essa região aqui. Agora, eu vou calcular esse retângulo aqui, que seria a área 2. Então, essa área 2, observe, a área do retângulo é dado por base vezes altura, né? Ou comprimento vezes largura. Então, seria essa base, que é 2, vezes essa altura, que é daqui até aqui, que vale 1. Pronto, isso aqui vale 2 unidades de área. Eu estou colocando unidade de área porque eu não sei se isso é metro, se isso é centímetro. E aí eu tenho uma área total, que vai ser 4 para a área 1, que está aqui, e a área 2, que está aqui. Observe. E aí eu vou ter 6 unidades de área, tá vendo? Então, observe, ó, eu calculei a área, tá vendo? Abaixo de uma curva, de forma simples aqui. Observe, eu calculei de forma simples. Por quê? Porque essa figura A1, isso aqui é um triângulo. Essa figura A2 é um retângulo. E eu sei as fórmulas, né? A forma do triângulo é essa. A forma de um retângulo é essa. Então, ficou fácil calcular. Mas só que nem sempre vai aparecer figuras que a gente conhece a fórmula. Esse é que é o problema na engenharia. Esse que vai ser o grande problema. Se eu for calcular, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui para vocês. Observe aqui. Vou fazer aqui, agora eu vou criar um exemplo aqui. Vou criar um exemplo aqui, observe. Eu tenho aqui um plano cartesiano simples. E aí eu vou colocar aqui, vamos mudar de cor aqui, só para darmos um... Vamos pegar aqui, né? Vamos nomear aqui como 1, aqui 2, 3, 4. Aqui 4, aqui como 1, e deixa eu ver aqui, 1, 2, vamos botar até aqui assim. 1, 2, aqui 3. Então, vamos lá. Observe, ó. Vou pegar um ponto aqui, aqui,
aqui e aqui. E aí, eu vou fechar essa figura plana. Observe. E aí, eu quero calcular essa área aqui. Tá vendo? Calcular essa área é simples, porque isso aqui é um retângulo. E como é que calcula a área do retângulo? A área do retângulo, a gente sabe que é base vezes altura. Quem é a base? A base é isso aqui, que é justamente essa distância aqui. Essa distância aqui vale quanto? Alguém sabe dizer? 3. Muito bem, né? Que seria 4 menos 1, né? Muito bem, pessoal. E essa distância aqui, obviamente, ela vale 2, né? Que seria 3 menos 1, maior menos o menor. E aí eu tenho 6, tá vendo? Unidades de área. Então, observe, aqui é simples. Porque essas figuras planas eu conheço as fórmulas. Esse é que é o problema. E quando eu não conheço? Se eu pegar aqui agora, novamente, um outro exemplo aqui, vou criar um exemplo aqui mesmo, exemplo 2. Observe. Porque o que a gente vai trabalhar em cálculo é justamente, o cálculo 2 de vocês é justamente o cálculo de área. Vai trabalhar somente com isso, mas só que não vai aparecer essas figuras, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos supor que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, vou botar aqui 5, tá certo? E aqui 1, 2, 3, 4. Pronto. Vamos lá. Eu quero calcular essa área aqui, chamar de área 2. Como é que você calcularia essa área aqui? Supondo que isso aqui, ó, é uma função, viu? Isso aqui seria uma função, tá vendo? Simples, né? Aqui é um triângulo. Aqui eu tenho um triângulozinho, ó. Justamente eu tenho um triângulo. Muito simples. Então, como é que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividida por 2. Quem é a base? A base é isso aqui, que vale 5. Vezes a altura, que é isso aqui, né? A altura sempre vai formar ângulo de 90 graus com a base, né? Dividido por 2. Que vai me dar 10 unidades de área. Observe. Aqui é simples. Tá vendo? Esses 3 exemplos que eu dei para vocês aqui é uma iniciação da gente entender que para calcular área, eu não tenho dificuldade quando eu conheço a figura. Quando eu conheço a figura plana, aí fica fácil. O problema no cálculo integral é que a gente não vai trabalhar com figuras planas conhecidas. Esse que vai ser o problema. E aí é que a gente precisa avançar, né? É aí que a gente precisa avançar. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Podem abrir o microfone e perguntar. Qualquer dúvida tem que ser agora, hein? E aí? Tem alguma dúvida até aqui? Na minha situação, vou ter que rever a aula, porque quando eu vejo aqui, tá fazendo, depois que vai sair o áudio, entendeu? Não estou conseguindo acompanhar a aula. Não sei se é minha internet ou se é o sistema. Deve ser essa internet aí que está um pouco lenta. Vocês não estão compartilhando a internet aí com outras pessoas, não? Eu estou sozinha em casa. É, né? Beleza, então. Mas entender o conceito de área, entender o conceito de área, que é justamente a ideia para calcular área de figuras planas, até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Bom, então eu vou voltar a dizer, ó, calcular a área de figuras planas, de figuras que nós conhecemos, né, retângulo, quadrado, triângulos, trapézios, onde a gente conhece a fórmula, é fácil. Nós não precisamos do cálculo diferencial integral para isso. Só que a gente não vai ter sempre figuras conhecidas. Esse que vai ser o problema. Esse é que vai ser o problema. Beleza, vamos aqui abrir uma outra ideia, né? Observe o seguinte agora. Observe que eu tenho uma função qualquer, tá certo? Uma função qualquer, f de x. Eu não vou dizer que tipo ela é, né? Se ela é uma função polinomial, se ela é uma função trigonométrica ou tal. Mas observe o seguinte, toda função, ela vai gerar um gráfico. Isso nós sabemos, né? Isso nós sabemos. Fácil. Observe. E aí, eu tenho aqui o plano cartesiano. Bom, se essa função vai gerar um gráfico,
eu quero que vocês observem o seguinte. Vamos pegar aqui uma curva, né? Vai gerar uma curva, que eu chamei de gráfico. Uma curva qualquer. Vamos pegar aqui uma curva, vou desenhar aqui uma curva, para ficar bem simples para vocês perceberem. Observe o seguinte. Eu tenho aqui uma curva, tá vendo? Tá aqui. Essa curva, ela foi gerada pela função f de x qualquer. Tá certo? Então, essa curva, ela tem aqui um início, tá certo? E ela tem aqui um fim, que eu chamo de limites, né? Isso aqui são os limites da curva, tá certo? É limitada entre A e B. E aí eu quero calcular essa região aqui embaixo, tá vendo? Essa área, observe. Essa região aqui embaixo da curva, observe que essa figura aqui embaixo da curva, ela não é conhecida. Que tipo de figura é essa? É uma figura plana, isso eu posso afirmar, né? Nós estamos aqui no plano cartesiano, isso aqui é uma figura plana. Mas que figura é essa que está abaixo da curva? Observe. Nesse exemplo aqui anterior, aqui eu tenho uma curva que seria a reta, essa figura aqui é um triângulo. Aí você pode usar a forma, não tem problema. A questão toda é aqui. E essa figura? A gente não sabe que figura é essa. Então, observe, como a gente não sabe que figura plana é essa, a gente não tem fórmula para isso. E aí a gente fica limitado. E é por isso que vai entrar justamente aí a ideia do cálculo integral. A ideia do cálculo integral é justamente para poder calcular esse tipo de área dado por uma função. Tá certo? Essa que é a ideia. Só que isso era feito inicialmente usando um conceito que a gente chama de soma de rima. E aí eu vou alternar aqui agora e vou voltar para a apresentação para vocês perceberem uma coisa. Observe o seguinte, ó. O método de rima, vocês estão vendo aí, não estão? Estão vendo aí? Estão vendo aí, pessoal? Sim, eu estou vendo. Beleza. Eu estou vendo, professor. Beleza. O método de rima, ele é um método de soma que a gente chama de método da exaustão. Então, foi um matemático, ele criou um método para calcular a área sobre qualquer curva, ou abaixo de qualquer curva. Então, como é que ele fazia esse método? Ele pegava uma curva e subdividia essa área dentro da curva em vários retângulos, tá certo? Preenchia toda a curva com vários retângulos. A área de um retângulo, a gente sabe como é que calcula, é base vezes altura, simples. Então, quando você pega justamente essa área abaixo da curva e subdivide em vários retângulos, e se você somar todos esses retângulos, você vai se aproximar à área dessa curva, tá certo? É um método que não é difícil, mas é muito trabalhoso. Observe aqui essa próxima imagem, ó. Observe aqui essa próxima imagem. Eu tenho essa curva e eu quero calcular a área daqui entre A, né, até B, que a gente chama dos limites de integração. Observe. Eu quero calcular daqui até aqui. Só que o seguinte, o que é que ele faz? Ele subdividiu ali, aqui, nesse exemplo aqui, em 6 retângulos. Só que tem um espaço aqui em cima que está passando, tá certo? Observe que está passando aqui, ó. Esse aqui eu não conto, né? Eu tenho que retirar, porque o que me interessa é o que está abaixo. Então, eu tenho que realizar uma maneira de aproximar essa área o máximo que eu puder. E a melhor maneira de fazer isso é subdividir aqui em vários retângulos. Observe que eu tenho agora mais aqui, ó. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 retângulos, ó. E aí eu tenho uma diferença aqui que já diminuiu, ó. Entre essa diferença e essa aqui já diminuiu, tá vendo? Então, aqui eu tenho um limite superior e aqui eu tenho um inferior. A mesma ideia aqui. Só que aqui, ele chama de S, que é de superfície, né, que é de área, S-inf, eu tenho essa área aqui em branco que está faltando. E aí, como é que eu faço para preencher? Tá vendo? Esse é o problema. E aí ele subdivide aqui em mais ainda. Mas mesmo assim ainda ficam uns espaçozinhos em branco. Então a gente usa isso, a gente chama de método da exaustão.
que seria pegar essa área toda e subdividir em infinitos retângulos. Infinitos retângulos. Só que isso é muito trabalhoso. Muito, muito trabalhoso para calcular esse tipo usar esse tipo de método para calcular a área de curva. Isso é muito trabalhoso. Então, olhando esse próximo exemplo, observa, eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado. Então, ele está limitado aqui pelo eixo x e pelo eixo y, né? Pela reta vertical x igual a 1, que é essa reta aqui, ó. Essa é a reta x igual a 1, e aqui, pelo eixo y, vai até aqui. Então, eu tenho aqui, observe, eu tenho essa altura, que vale 1, e eu tenho essa base, que vale 1. E aí, eu quero calcular essa área. Vocês podem cair na besteira e dizer que isso aqui é um retângulo, mas isso aqui não é um retângulo. Isso aqui nunca foi um retângulo, certo? Eu não sei que figura é essa aqui, ó. E aí, como é que eu iria calcular justamente essa área? Que é dado por essa curva, que é aqui, ó, x igual a x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado, tá certo? E aí eu quero mostrar para vocês aqui. Observe que eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer isso usando o método da exaustão e depois usando um outro método mais poderoso. Então, observe, ó. Agora aqui, ó. Tá vendo? É a mesma função, viu? É a mesma função aqui, ó. Então, ele pegou aqui e subdividiu em 4 retângulos. Então, eu tenho essa região toda aqui. E eu tenho agora aqui o inf, né? Aqui é o sup, aqui é o inf. Observe. Aqui está passando essa região, que eu precisaria tirar. Só que aqui agora está faltando. Então, como é que eu ia calcular essa área aqui usando o método da exaustão? Eu teria que calcular a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo. E depois vim aqui calcular a área daqui, daqui, daqui e daqui. E depois fazer uma aproximação entre um e outro, né? Simples, é muito simples de fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer isso. Observe. Eu quero mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou voltar aqui para o meu quadro. Eu quero que vocês acompanhem. E, obviamente, eu tirei isso aqui do livro de vocês. E observe como é que eu vou fazer. Eu vou apagar aqui, viu? Eu não sei como é que vocês estão fazendo. Vai ficar gravado também, né? Eu vou apagar aqui. E aí, observe como é que eu vou fazer aqui. Então, observe como é que estava lá a função, né? A função é essa daqui, f de x igual a x ao quadrado. E aí, o que ele fez? O gráfico, basicamente ele estava assim, de forma bem simples. Eu tinha uma curva, né? Aqui o eixo y, aqui o eixo x, e aí eu tenho uma curva que é dado pela função f de x igual a x ao quadrado, né? Que vai ser aqui somente no primeiro quadrante. Basicamente assim, né? Basicamente assim. E aí eu tenho aqui igual a 1. E eu tenho aqui igual a 1, né? E aí eu preciso calcular essa área aqui. Tá vendo? E aí o que ele faz? Ele subdivide, vou apagar aqui. E subdivide aqui, ó, em vários retângulos. Pega vários retângulos aqui e vai subdividindo. Vários retângulos. Observe, ó. Quanto mais retângulos eu colocar aqui, melhor. Quanto mais retângulo, né, eu colocar aqui, mais próximo dessa área eu vou me aproximar. Mais próximo da área eu vou me aproximar. E aí vai, né? Ele vai colocando aqui. Então, quanto mais retângulo eu colocar aqui, melhor. Até eu ter a área aproximada. Voltando lá, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Pode falar. Pode falar. Com relação a esses retângulos, certo? Certo. Qual a distância deles? É uma distância, digamos assim, iguais ou variação? Isso, boa pergunta. Vou mostrar aqui agora. Observe aqui, ó, na minha apresentação. Observe, ó. Observe aqui, mestre. A distância da base, elas têm que ser iguais.
Então, a distância aqui é 1/4, aí eu venho daqui de novo, mais 1/4, dá 2/4, e depois aqui 3/4, né, que seria 2/4 mais 1/4, dá 3/4, e 3/4 mais 1/4 vai dar 4/4, que dá 1, tá vendo? Então, ele está subdividindo aqui a base todos esses retângulos, eles têm a mesma base. O que vai variar aqui? Você consegue perceber qual é a variação? A variação está na base ou está na altura? Altura. Na altura. Anota bem isso da variação. A variação, ela está na altura. Porque quando eu for definir a integral, vocês vão perceber quem é a variação. Quem é a variação? A base, ela não está variando. Aqui é 1/4. Tá certo? 1/4 aqui. Aqui também. Aqui não está variando. Aqui é 1/4. O que está variando aqui são as alturas. Então, como é que eu ia calcular essa área aqui? Que está aqui toda marcada. Eu pegaria 1/4, é isso? Observe, 1/4 e multiplicaria aqui por essa altura. Essa altura aqui, ó, é 1/16. Aí eu teria esse retângulo. Aí eu pegaria agora aqui, essa distância aqui é 1/4 vezes. Aí que seria essa altura aqui? Seria 4/16. Agora eu pegaria esse retângulo, seria base 1/4 e aqui seria 9/16, né? E aqui, facilmente, 1/4 multiplicado por essa altura aqui, que é 1. Vamos lá, eu vou repetir aqui de novo, ó. Eu vou repetir aqui de novo, pessoal, ó. Observa aqui, ó. Aqui, 1/4. Tá dando para ver aí? Não, tá? E essa altura aqui seria quanto? 1/16. Tá dando para ver? O que eu estou escrevendo? Isso. E essa altura aqui seria... Agora seria quanto? 4/16. Observe. Aí eu pegaria agora aqui 1/4 e essa altura aqui, obviamente, está aqui. E aqui 1/4 e essa altura aqui. Então, como é que eu faria aqui para calcular? Eu só somar, né? Somaria isso aqui, isso, isso e isso. Só somar essas 4 áreas. Tudo bem? Então, como é que eu faria aqui? Para calcular aqui S sup, né? Superior. Eu pegaria base vezes altura, não é isso? Que é um retângulo. Mais. Agora o próximo que é esse aqui. Base vezes altura. Observe. Mais. Agora eu pego esse daqui. Base vezes altura. Mais. E agora eu pego esse daqui. Base vezes altura. Observa. Calcularia isso aqui, fácil, isso aqui é fácil de fazer. Ele vai dar aproximadamente 0,47 unidade de área. Então, eu tenho isso aqui. Beleza. Agora, como é que eu ia calcular agora esse daqui? Esse daqui, como é que eu ia calcular esse daqui? Eu pegaria base, né, vezes altura, observe, a altura é 0. Aqui é 0. Aí eu pegaria aqui agora, base vezes altura, tá vendo? Aí pegaria isso daqui, base, né, vezes altura, e depois pegaria isso daqui, base vezes essa altura. Observe, viu? Ó, aqui vai dar 0. Eu vou pegar só esses 3 aqui, pode ser? Porque esse daqui vai dar... Aqui não me interessa, né? Esse aqui não me interessa. O que me interessa é só esses 3 aqui, ó. Então, vai ser como aqui essa área? Seria 1/4. Observe. Quem é essa altura aqui? Seria essa altura que ela está aqui. Seria 1, né, sobre 16. Observe. Mais. Agora eu pego aqui. Vou pegar agora esse retângulo. Base, que é 1/4, vezes altura, que é 4 sobre 16. Mais. Agora eu pego esse retângulo aqui. Base vezes altura, que é 9 sobre 16. Calculando isso aqui, ó, calculando isso aqui, mais isso aqui, vai dar aproximadamente 0,22. E aí, como é que eu faria aqui? Observe o trabalho que eu estou tendo, viu? Observe o trabalho que eu estou tendo. Para calcular a área de uma função, que é essa daqui, ó. F de x igual a x ao quadrado, tá certo? É dessa função que está me interessando. E eu estou usando o método da exaustão.
Então, a área, ela estaria como? Estaria entre esse e esse. Então, a área aqui, eu vou escrever aqui, ó. A área, ela seria aproximadamente quem? Vou botar aqui assim, né? Ela seria menor ou igual que 0,47 e maior ou igual que 0,22. Observe, aqui seria a área, tá certo? Essa seria a área. Então, se eu subdividir mais aqui, mais ainda em retângulo, eu vou estar mais próximo ainda, né? Se eu subdividir aqui em mais retângulo, eu vou estar mais próximo ainda. Mas observe como isso é trabalhoso, tá certo? Isso é conhecido, tá certo? Como método, se vocês vão pesquisar, método da exaustão, tá certo? Você faz isso por exaustão. Ou seja, você tem que subdividir. Quanto mais retângulo você subdividir aqui, melhor vai estar, melhor você vai se aproximar dessa área. Mas isso é muito, muito, muito trabalhoso. Então, aí é que entra o cálculo, né? O cálculo vai entrar justamente para isso. O que é que ele vai fazer? Ele vai melhorar a técnica para calcular a área que é dado por essa função aqui, ó. Essa função que me interessa. E é isso que a gente tem que entender. Tá certo? Claro que vocês não vão calcular aqui nenhuma questão comigo em cálculo 2 usando o método da exaustão, tá certo? Mas para quem faz o curso, tem que passar por isso. Voltando lá para o meu quadro, né? Deixa eu ver aqui. E aí vem a integração, né? E aí vai vir a integração. Deixa eu voltar aqui para o quadro, deixa eu apagar aqui, que me interessa. E aí vai vir justamente agora a integral. Beleza. Não tem como não passar por isso. Vamos lá. Tá aqui agora no meu quadro. E aí a gente vai ver agora como é que a gente vai calcular. Bom, existe agora a chamada, né, que me interessa agora, a integração. Tá certo? A integração, ela é uma operação matemática. Tá certo? Assim como vocês conhecem as 4 operações básicas de soma, multiplicação e divisão, tem as outras, né, potenciação e radiciação, a integração ela é uma operação matemática. E aí vocês conhecem outra operação matemática, que é a derivação também, tá certo? Ela é outra operação matemática. E entender que elas são operações inversas. Isso você tem que entender. A integral e a derivada são operações matemáticas inversas. Se você entender isso, você vai entender o conceito de antiderivada, tá certo? Não se esqueça, vocês precisam saber derivar para saber calcular uma integral. Se não souber derivar, você nunca vai saber o que é uma integral. Beleza, voltando aqui, vamos lá agora para a minha apresentação. Essa apresentação, pessoal, esse material é todo no livro de vocês, viu? Todo do livro de vocês. Bom, então a partir do método de Riemann, ele conseguiu formular um conceito, né, de integração. Então, integrar uma função em um intervalo definido, que eu chamei de A e B, que a gente chama de limite de integração, é realizar uma operação matemática que nos fornece sempre a área entre o gráfico da função e o eixo X. Então, observe, ó. Eu tenho aqui o plano cartesiano, observe, eixo X, eixo Y, e aí eu vou ter uma curva. Então, eu vou ter aqui A, eu vou ter aqui B, tá vendo? Que são os limites de integração, tá certo? Que a gente chama de limites de integração. E o interessante aqui é que no curso de vocês a gente não fala de limite aqui. Os limites de integração são A e B, tá certo? Fechado, isso é importante, intervalo fechado. E aí a área é essa aqui, abaixo da curva, né? Então, observe. Então, integrar uma função em um intervalo. Lembrando, mais uma vez, né? A curva é dada por uma função. Observe. Fornece sempre a área entre o gráfico e o eixo X, tá certo? Eu tenho um gráfico e o eixo X do plano cartesiano. O resultado disso
É igual ao limite da soma de rima, que a gente não vai entrar nesse detalhe, tá certo? A gente não vai falar de limite da soma de rima, não vai falar. Beleza. Fazendo com que o comprimento da base dos retângulos, ela tende a zero, tá certo? Observe o seguinte, o que isso significa? O que é que isso significa para vocês, ó? Observe aqui. Pega uma curva qualquer aqui, observe, pega uma curva aqui eu tenho os limites de integração, e aí você subdivide isso aqui em infinitos retângulos, né? Todos iguaizinhos, viu, gente? Só vai mudar a altura, viu? A base são iguais, viu? Isso é muito, muito importante. O que vai mudar é só a altura. Não se esqueça disso. Tá certo? Essas bases aqui, elas são todas iguaizinhas. Só vai mudar, só ajustar, só a única coisa que vai variar é a altura. Então, quanto mais eu subdivido isso aqui, abaixo da curva, por infinitos retângulos, como eles aqui, ó, tendendo a zero, que vocês sabem que limite, né, de uma função f de x quando x tende a zero, isso aqui vocês estudaram lá em cálculo 1, né? Então, eu estou justamente pegando aqui, ó, esse retângulo e tendendo ele a zero. Quanto mais eu tender ele a zero, mais eu vou ter a aproximação dessa área abaixo da curva. É isso que ele está dizendo. A linguagem matemática que está escrita aqui e a interpretação geométrica é justamente essa. Ele pega essas bases desses retângulos, esses comprimentos, e tende a zero. Fazer esses retângulos tender a zero, fazer esses retângulos aqui tender a zero, pegar eles aqui e tender a zero, é justamente subdividir isso aqui em infinitos retângulos. Essa é a ideia básica. Eu vou mostrar aqui para vocês em outro programa. Observe aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Aí vocês vão entender melhor. Vocês estão vendo aqui esse gráfico? Estão vendo? Vocês estão vendo aqui? Estão vendo? Observe. Sim, eu estou. Beleza. Aqui vai ficar melhor ainda, porque desenhar ali é complicado. Observe. Eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado, né? Que é essa curva aqui, ó. Observe, ó. O que é que me interessa? Calcular a região entre menos 3, observe, ó, entre aqui, é isso? Aqui, que me interessa, entre menos 3 até 3. Esse é o meu limite de integração. Então, eu quero calcular abaixo dessa curva, essa área aqui. E aí, eu estou subdividindo aqui, ó, tanto pela esquerda, pela direita, em 5 retângulos. E aí, eu vou aumentar esse retângulo, ó. Ó, se eu diminuir, eu tenho justamente estar passando aqui, ó. Eu não me aproximo tanto. Mas quanto mais retângulo tiver, observe, eu estou aumentando os retângulos. O que está acontecendo com a área, ó? Ela está ficando mais próxima ainda do que eu quero, ó. Quanto mais retângulo eu colocar, que é a ideia da definição, eu estou fazendo esses comprimentos aqui a se aproximar de zero. É como se essa base aqui, vou aumentar aqui para vocês perceberem, ó, essa base aqui, ó, ela está se aproximando daqui. Então, quanto mais eu fizer isso, mais eu estou fazendo esses comprimentos tender a zero. Ou seja, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a quantidade de retângulo abaixo da curva, entre menos 3 e 3. E aí, quanto mais eu faço isso, mais próximo da área eu me aproximo. Observe, eu tenho 61, tá vendo? Se eu der zoom aqui, ó, vai ter umas falhazinhas bem pequenas, tá vendo? Vocês conseguem enxergar as falhas bem pequenas aqui? Então, quanto mais retângulo eu colocar, mais próximo da área eu me aproximo. Mais próximo da área eu vou me aproximar. Porque o conceito de limite, que vocês devem ter estudado, não sei se alguém estudou cálculo 1 comigo, eu sempre dizia, limite é aproximação. Então, pessoal, a básica do método da exaustão é justamente isso. Pode falar. Esse lado aí, o lado esquerdo, ele ultrapassa um pouco. Ele compensa o lado direito que fica menor? Não, na verdade não. Na verdade não. O que me interessa é calcular essa área aqui, tá entendendo? Essa área toda aqui. Entendeu? Eu digo esse pedacinho pequenininho que passa, não compensa o outro lado que tá faltando não, para o cálculo ficar exato? Não, não. Você fala entre o lado esquerdo e direito? Não, eu digo, dá um zoom aí pra você dar uma olhadinha. Então, um lado, ele ultrapassa, tá vendo a linha na curva? Os você tá retângulos. falando... Ah, tá.
Você está falando aqui, né? Que está passando acima da curva, né? Sim, Isso. correto. Mas quanto mais eu aumento os retângulos, essa diferença ela não vai ou não vai diminuindo? Ela não vai diminuindo? Esse lado vai e no outro lado também. O outro lado fica Também. Do outro lado também, a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa do outro lado. Justamente. A ideia de aproximação de limite, se vocês pegarem um livro, não esse livro de vocês, vocês pegarem outro livro de cálculo para estudar integral, ele vai falar sobre limite da soma de rima, ele vai usar o conceito de limite. O conceito de limite é justamente o que eu estou mostrando aqui, esse conceito que eu estou mostrando. Eu vou mudar aqui essa função, observe, ó. Eu vou mudar essa função aqui, eu vou botar x mais 2. Vamos lá, observe. Eu vou tirar essa parte aqui, que não me interessa. Eu vou tirar essa parte aqui, vou deixar só um lado. E observe, ó. Agora eu tenho uma reta, eu vou ter que botar outro. Mas ele está pegando na parte... Eu vou deixar só essa parte aqui. O que me interessa aqui é de 0 até 3, pronto. Vamos botar aqui o limite de integração aqui, pessoal. É de 0 até 3. Limite inferior e limite superior. Observe, ó. Eu tenho 2 retângulos, tá vendo? Observe. Eu quero calcular a área, né, daqui, né, até aqui. Observe. Então, quando eu pego e coloco mais retângulos, tá vendo? Mais eu me aproximo dessa área. O que é que está acontecendo com essa base desse retângulo aqui, por exemplo? Essa base, ele está tendendo a essa daqui, está tendendo a 0. Ou pode até pegar essa aqui se quiser, não tem problema, ó. Esse comprimento aqui, ó, que vai daqui até aqui, essa base, quanto mais eu coloco aqui, quanto mais eu coloco o retângulo aqui dentro, é como se eu pegasse essa base aqui e tendesse ele a 0. Aí eu vou aumentando. E aí, quando eu faço isso, mais eu me aproximo da área abaixo da curva, tá vendo? Então, o método da exaustão, quando não se conhecia o cálculo integral, ele era feito dessa forma. Acredite, calculava-se área por aproximação. A gente não vai calcular áreas exatas, né? Como vocês conhecem lá do retângulo, triângulo. Aqui a gente vai calcular por aproximação. É por isso que a gente usa o conceito de limite, que limite é aproximação. E aí a gente vai aproximando, quanto mais retângulo eu colocar, mais próximo da área eu me aproximo. Não vai pensando que aqui não tem falha não, viu? Aqui tem, ó, tem umas falhazinhas aqui. Vocês conseguem ver, né? Consegue ver as falhas aqui? Tá vendo? Essas regiõezinhas aqui. Isso aqui é a diferença, ó. Tá vendo? Mas a gente está se aproximando da área real. Quanto mais retângulo eu coloco, mais eu me aproximo da área real. Tá certo? Me aproximo. E aí a gente entende que a área vale tanto. Tá certo? Apesar de a gente usar o conceito de igualdade e limite, eu não sei se tem alguém que foi meu aluno aí em cálculo 1, mas eu sempre dizia, apesar de usar a igualdade e limite, a gente não diz que é igual, a gente diz que se aproxima, tá certo? Não sei se vocês lembram disso, a gente usa o conceito lá de limite, né? Limite de x mais 2 quando x tende a 3. O que é que vocês faziam? Você fala, limite de 3 mais 2 quando x tende a 3 vai ser igual ao limite de 5 quando x tende a 3 e o limite da constante é a própria constante, não é isso? Apesar de usar esse símbolo de igualdade aqui, ó, a verdade é que isso aqui é uma aproximação, tá certo? O conceito de limite é de aproximação, o conceito de derivada é de inclinação da reta tangente e o conceito de integral é cálculo de área. Basicamente é isso. Se você entender isso, você consegue entender bastante coisa sobre as operações matemáticas de integral e derivada. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Beleza. Bom, Tudo bem, entendeu? professor. A gente aprendeu isso semestre passado, né? Se, por exemplo, aqui a gente mudar o 3, colocar 5, quanto maior o número, mais ele se aproxima de 0, né? O limite é isso. Isso, limite é aproximação. Então, é por isso que aqui em integral, se você pegar um outro livro de cálculo, eu recomendo, vocês vão ver lá, eles vão botar lá, vocês podem dar uma lida só para entender, não precisa nem fazer o cálculo, só para entender. Vocês vão perceber que limite, que integral,
integral, a gente usa o conceito de limite. Na verdade, todo cálculo diferencial integral, ele é baseado, ele é pautado em limite. É a partir do limite que a gente faz tudo. Sem o limite, a gente não consegue entender nada. Entendeu? A gente não consegue entender o que é derivado, não consegue entender o que é integral. Você não vai conseguir entender o que é integral dupla, integral tripla, integral múltiplas, entre outros. Então, tudo parte do conceito de limite. Todo. Beleza, então. Então, voltando aqui, vamos lá para a nossa apresentação, porque eu tenho que chegar na parte de... para que vocês possam entender o que é o teorema fundamental do cálculo. Então, eu tenho aqui o limite, tá vendo? O limite da base superior, ele é igual ao limite da base inferior, da área, né? Esse S aqui, gente, ó, é de superfície, tá certo? E nesse caso, a simbologia para integral é justamente essa aqui, ó. Tá certo? Essa é a integral, né? A integral de A até B. Esse símbolo aqui, esse símbolo é o S, que significa superfície. Tá certo? Superfície. Esse símbolo aqui é o S. Superfície é área. Observe. Superfície é área. Então, de uma função dx. Esse dx aqui, ó, é justamente a variação de x, que foi justamente a altura. Ou seja, a cada ponto no eixo x, a gente vai ter uma altura diferente. Então, esse dx aqui é justamente a variação de x. Então, esse é a simbologia para a integral. A questão toda é não utilizar o método da exaustão e utilizar uma outra técnica que a gente chama de... eu chamaria de teorema fundamental do cálculo, né? O teorema fundamental do cálculo, vocês vão ouvir falar muito disso, o teorema fundamental do cálculo é justamente a técnica para resolver integral. É a técnica, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de técnica ou de método, ou fórmula, como queira. Para quem já foi meu aluno, eu não gosto de falar em fórmula, tá certo? Então, a gente vai estar definido dentro de um intervalo de uma função, tá certo? Em um intervalo fechado AB. Aqui, a gente chama de limite inferior, tá certo? Inferior. E aqui nós chamamos de limite superior, tá certo? Então, lembre-se, ó, a gente tinha lá um gráfico, a gente vai usar bastante, né? E aí nós temos uma curva, né? Essa curva é determinada por uma função. Aí nós temos aqui os limites de integração, tá vendo? E aí eu quero calcular essa área aqui, abaixo da curva. Só que essa área, ela não é conhecida. Eu não sei que figura plana é essa. Como é que a gente calcula isso? É a integral de A até B da função dx. A questão toda é como é que a gente utiliza isso? Como é que é essa técnica? Vamos avançar. Aqui é a mesma coisa que eu falei, mesma coisa. Esse material, a mesma coisa que está no livro de vocês, eu só fiz um resumo. E aí nós temos aqui a mesma coisa que eu desenhei, tá vendo? Tá vendo? Eu tenho uma integral de f de x dx de A até B. E aqui eu tenho uma curva, tá vendo? Eu tenho uma curva e aqui eu quero calcular essa área aqui, abaixo dessa curva, limitada por essa reta. Essa reta aqui é x igual a A, e essa reta aqui é x igual a B, entendeu? Isso aqui é a função f de x, tá certo? Então, fica a integral de A até B de f de x dx. A questão toda é, como é que é essa técnica, sem precisar usar o método da exaustão, porque se eu fosse usar o método da exaustão aqui, eu teria que dividir isso aqui, né, em infinitos retângulos, é isso? Infinitos retângulos de base, de comprimentos, né, iguaizinhos, só que a altura que está variando. Esse é que é o problema, né? Nosso problema é esse. Só que isso, meu amigo, isso é muito trabalhoso. Né? Isso é muito trabalhoso. Então, entenda como se essa base aqui, ó, elas fossem todas iguais. A única coisa que está variando é a altura, certo? É o dx.
Só que antes disso, a gente tem que entender o que é o conceito de antiderivada. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? O primeiro dia é assim mesmo, viu? O primeiro dia vai dar uma pane aí. Mas depois, a partir da... Professor, Pois não. faltando essa última figura aí, esse último gráfico que o senhor desenhou aí. Ali nesse caso não tem superfície superior, no caso, né? Nesse caso que eu estou desenhando aqui, não. Nesse caso aqui, não. Porque eu tô dando uma ideia que eu estou colocando aqui, mestre, infinitos retângulos para mim me aproximar dessa área, entendeu? Tudo bem? Perfeito. É Mas como no se eu caso... colocasse aqui N retângulos. Eu estou colocando aqui N retângulos. Perfeito. Tá Porque certo? nesse caso da superfície aí desse S que o senhor explicou, né, que significa superfície, o B Hum. seria a superfície superior. É isso ou não? Eu Não, estou o enganado? B seria o B aqui, ó. Eu tenho o gráfico, ele está limitado na reta X, no eixo X, aqui é o eixo Y. Ele está limitado entre A e B, tá certo? Ele está limitado Seria o entre A limite. e B. É os limites de integração, no eixo X, tá certo? A altura, vocês vão perceber que ele é o dx. Vocês vão perceber lá na frente com mais clareza que é o dx. É a variação de x. A variação de x de uma função é justamente o f de x, que é a altura. Porque você pega uma função aqui, ó, f de x igual a x mais 2. Se você fizer x igual a 1, é fato que o f de x é igual a 3, concorda? Você vai botar aqui, né? 1 mais 2. Se você fizer x igual a 2, você vai ter o f de x igual a 4, concorda? Então, à medida que eu vario o x, eu vario quem? O f de x. Quem é o f de x? Não é o y? Então, Perfeito, que é a função de x. Isso mesmo. Então, D de x seria delta x, no caso? Correto. É porque aqui eu não estou entrando nesse detalhe, porque no livro de vocês, em alguns livros, vocês vão ver assim, ó. Vocês vão ver, sabe como? Em alguns livros, algumas literaturas, ele vai dizer que a variação entre, ele chama aqui, né, de x1 e aqui de x2. E aí ele vai dizer assim, a variação de x, que é o delta x, seria x2 menos x1. Não é isso que você está falando? E aí, vocês veem assim, ó, limite de f de x com delta x tendendo a zero, não é assim? Isso aqui é igual a L. Em alguma literatura você vai ver dessa maneira. Mas a questão toda, mestre, é que no livro de vocês ele não fala do delta x, entendeu? Ele não fala dessa variação. Esse delta x, quando tende a zero, é justamente a variação da base do retângulo quando ele se aproxima de zero. Quando esse ponto aqui, ó, ele está se aproximando desse aqui. Perfeito. E aí é justamente a ideia, entendeu? A variação. Porque variação em matemática ou em física, a gente sempre usa o delta, né? O delta significa variação. Tá certo? Vocês já teve, quando estudou derivada, lembra que estudou derivada? O ângulo da derivada, que é da reta tangente, é delta y, né? Sobre o delta x, né? Assim? Y menos y0. X, que é o delta x, né? Menos x0. Onde y0 e x0 são os pontos iniciais. Então, a gente usa isso aqui, a gente chama isso aqui de quem? Inclinação da reta tangente, que é a variação, né? Que é a variação. Ok? Vamos lá, vamos avançar. E aí vem o conceito de antiderivada. O conceito de antiderivada, vocês precisam saber, porque para calcular a integral, vocês têm que saber o que é a antiderivada. Tá certo? Eu vou ter uma função e eu preciso encontrar, ó, eu vou ter uma função f de x e eu preciso encontrar uma função f de x que quando eu derivo essa função, eu chego nessa. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Observe. Eu pego a função, observe, ó. Eu pego a função, vamos botar x ao cubo. Vamos pegar com x ao cubo, tá vendo? Observe. E aí eu quero calcular o quê? Eu quero calcular a antiderivada. Observe. A antiderivada, eu preciso dela. Ou, chamada também, em alguns livros, chama de primitiva. Tá certo? Alguns livros chamam de antiderivada, alguns livros chamam de primitiva. É a mesma coisa. Na qual, quando eu derivo, eu chego nessa função. Então, eu preciso encontrar quem é f zona.
Essa que me interessa. É essa que me interessa. Quem é essa função? Então, eu preciso pensar. Observe, isso aqui é uma função polinomial. É fato que essa função aqui, ela é essa daqui. Observe, é essa. Pela minha prática, eu sei quem é a antiderivada. É essa aqui, x² sobre 4. Observe. Porque se eu pegar essa função aqui e derivar, derivando aqui, todo mundo aí sabe derivar. Vai dar 4x ao cubo sobre 4. Tá vendo? E aí, eu simplificando aqui, quem é que eu vou ter? Eu vou ter x ao cubo, que é justamente fzinho de x. Tá vendo? No livro de vocês, eles não enfocam muito a antiderivada. Não focam, mas eu vou focar aqui. Eu vou ter que focar. Tá certo? Eu vou ter que focar. Então, observe. Eu preciso encontrar, para integrar, eu preciso saber quem é a antiderivada. Eu preciso saber quem é a antiderivada. Se eu não souber quem é a antiderivada, não vai. Não tem jeito. Eu preciso saber. Então, vamos pegar agora aqui, uma outra função aqui. Vamos botar aqui, sei lá, x ao quadrado, por exemplo, botar x ao quadrado. Vocês conseguem imaginar quem é a antiderivada ou a primitiva de x ao quadrado? Alguém consegue imaginar aí? Ou seja, uma função, eu tenho que encontrar uma função, f zona de x, que quando eu derivar ela, eu tenho que chegar nessa. Alguém consegue imaginar aí? Pela prática, por derivada? Sim ou não? Alguém consegue? Ó, é fato que é essa daqui, ó. É essa daqui, tá vendo? Por quê? Porque se eu derivar essa, observe, se eu derivar essa, eu vou ter 3x ao quadrado sobre 3. Simplificando aqui, eu vou ter justamente x ao quadrado, que é quem? Que é f de x, pela definição, né? Pela definição, quem é a derivada? A derivada da função f, zona, é justamente a função fzinha de x. Entendeu? Só que existe maneiras de fazer isso mais simples, né? Pela prática, existem umas regras elementares para a derivação. Observe, ó. Eu tenho a integral, tá vendo? A integral de f de x igual a zero. Observe, ó. Aqui, f de x é igual a zero. Aí ele fala, quem é a primitiva? A primitiva é C. Quem é C? É um número, tá certo? Um número real. Observe. Tá certo? É fato, ó. Pega Fzão. Isso daqui é o Fzão, viu? Fzão igual a um número. Quem é a derivada da constante? Alguém sabe? Alguém lembra? Derivada da constante. Vou derivar essa função aqui. Quem é a derivada da constante? É zero. Zero. Justamente. Tá vendo? Tá vendo, Andréa? Aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui não é a f de x? Fzinha? Tá vendo? Observe, ó. Justamente. Tá vendo? Ou seja, você precisa, para calcular a antiderivada, você precisa pensar. Tem que saber muito bem derivada, tá certo? Tem que saber muito bem. Observa aqui agora. Quem é aqui a função fzinha de x? É 1. Observe. Aí você pega aqui, observa. Quem é fzão? Aí você precisa pensar, qual é a função que quando eu derivo, eu chego em 1? Ué, só pode ser x. É isso? Quem é a derivada de x? A gente sabe que é 1. É 1, tá vendo? Que é justamente um fzinho de x. Aí ele coloca aqui mais c, tá vendo? Por quê? Porque toda vez que você pega uma função, toda vez que você pega uma função e deriva, você tem uma constante. Que a gente vai, eu vou chamar, lá na frente eu vou chamar, sabe de quê? De integral indefinida, tá certo? Guarda bastante isso que a gente vai usar também. A integral indefinida, tá certo? Vai ter a integral definida e vai ter a integral indefinida. Indefinida não quer dizer que ela você não acha o valor, tá certo? Ou que o valor não é conhecido. Não quer dizer isso, não. Não quer dizer isso. Beleza. A mesma coisa aqui, tá vendo? Mesma coisa aqui. Essa aqui é a função A.
eu preciso pensar em quem? Quem é, onde A é um número, tá certo? Isso aqui é um número real. Quem é a função que quando eu derivo eu chego em A? Ora, vai ser justamente AX mais C. Aí pega isso aqui e deriva para ver, ó. Pega isso aqui e deriva. Quem é a derivada de AX? É como se fosse assim, né? 2x. Quem é a derivada de 2x? Mais 3. Quem é? Alguém sabe? Quem é a derivada disso aqui? 2x, 2. 2 mais 0, concorda? Mais 0, exatamente. Isso mesmo. Então, observe, ó. Então, a derivada aqui é justamente a derivada de AX é A. Mais a derivada da constante, porque isso aqui é um número, mais 0, que vai dar justamente A. Olha ela aqui. Tá vendo? Isso pode parecer difícil inicialmente. Quando eu fui estudar, quando eu fiz cálculo na matemática, eu demorei um pouquinho para entender essa questão da antiderivada, da primitiva. Mas depois que você percebe, ela fica muito simples, muito simples. Agora vamos para essa regra 4 aqui, ó. Isso aqui não está no livro de vocês, viu? Essa parte aqui não tem no livro de vocês. Não tem. Eu que incluí. Observa aqui agora, ó. Eu tenho uma função polinomial, não é isso? Eu tenho uma função, observe, ó, polinomial. Tá certo? E aí eu vou justamente encontrar a primitiva. A primitiva é dada por essa regra. Tá vendo? Essa regra aqui. Ou seja, como exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, observe, ó, x ao quadrado. Quem é a primitiva? A primitiva é x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Então, vai ser x ao cubo sobre 3. Aí, quando eu derivo aqui, ó, vai dar 3x sobre 3. Eu chego justamente nessa. Isso é uma função polinomial, né? Todas as funções polinomiais, vai ser, a primitiva vai dar por essa maneira, tá certo? Aqui é outra regra, mas não tem problema. A gente sabe que, né, limite é uma constante vezes uma função. Eu jogo a constante para fora. É a mesma coisa do limite, né? Lembra do limite? Limite de AX, quando x tem para um número, né? Vou chamar de B. O que é que você faz? Joga para fora, não é isso? E aí você calcula. Observa que é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Tá certo? Não tem diferença nenhuma. Então, vamos lá praticar, né? Vamos lá praticar. Aqui agora. Eu quero encontrar a primitiva aqui. Tá certo? Esses exemplos não tem no livro de vocês, viu? Não tem. Eu quero calcular a primitiva aqui, ó. Então, essa aqui, quem é esse aqui? Isso aqui é fzinho de x. Por que eu preciso da primitiva ou da antiderivada para calcular a integral? Eu preciso dela, não se esqueça. Então, quem vai ser f zona de x, que é a primitiva? Quem vai ser? Vai ser 4x ao quadrado sobre 2 mais 3x. Alguém discorda? Alguém discorda, pessoal? Sim ou não? Observa se não é verdade isso aqui. Pega isso aqui agora e deriva. Pega isso aqui e deriva. Eu vou derivar aqui, ó. Pega aqui e deriva. Eu vou derivar a f zona, ó. Eu preciso fazer sempre isso? Não, né? Você pode fazer para verificar se está certo A, porque quando eu derivar isso daqui, eu tenho que chegar nessa. Então, aqui vai dar, a derivada aqui vai ser 2 vezes 4x sobre 2 mais 3. E aí, observe, ó, corta aqui, e aí eu sei que a derivada é 4x mais 3, que é justamente a função fzinha. Tá vendo? Observe, ó. Então, quando vocês estiverem com bastante prática, vocês vão fazer isso automático. Já vai saber qual é a função, a primitiva. Então, você precisa dessa primitiva aqui, ó, para integrar. É ela que eu vou integrar. Ela que eu preciso, tá certo? É essa que eu preciso. Agora, vamos para aqui, ó. Eu tenho aqui a função. Observe, ó. Essa função é a f de x. O que é que eu preciso? Eu vou fazer aqui. Eu preciso da f zona de x, né? A primitiva. Então, quem é a função aqui? Quem é a primitiva dessa? A primitiva dessa é 5x à quarta sobre 4.
Ninguém discorda. Mas, como é 3 vezes, vou repetir aqui. Aí você pega, quem é a função que quando eu derivo da cosseno, quem é, pessoal? Quem é a função que eu derivo da cosseno? Seno de x. É isso? A derivada do seno, cosseno. Se você derivar essa daqui, ó, vai ficar 20x sobre 4. 20 dividido por 4 dá 5. Então, vai ficar 20x ao cubo. Pega isso aqui agora e deriva, né? Derivada do produto, né? Conserva, deriva, mais deriva, conserva. Aí você sabe que se você derivar aqui dá 0, vezes isso, zerou, aí sobra 3 vezes a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno. Agora vamos para aqui, ó. Aqui a função é essa aqui, ó. F de x igual a x vezes 2x mais 3. E aí, se eu arrumar, eu vou ter 2x ao quadrado mais 3x, né? Esse vezes esse, e depois esse vezes esse. E agora eu vou encontrar a primitiva. Quem é a primitiva? Ora, a primitiva é 2x ao cubo sobre 3, mais 3x ao quadrado sobre 2. Deriva isso aqui, você chega nisso. Aqui vai dar 6x ao quadrado sobre 3, 6 dividido por 3 dá 2. Aqui dá 6x sobre 3, sobre 2, 6 sobre 2 dá 3, 3x, né? Se você pegar essa daqui e derivar, você vai chegar nessa. Aqui também, a função, né? Observe, ó. É 2 mais, vou arrumar isso aqui, vai ficar x elevado a 1/4, não é isso? Eu acho que vocês lá aprenderam a derivar a função que são radicais. Então, pega isso aqui agora e encontra a f-zona. Né? Ou seja, qual é a função que quando eu derivo, chego nessa? Obviamente aqui é... Opa! Voltando aqui. Aqui é 2x, é fato. Aqui eu derivei, chega em 2. E essa daqui, se você fizer, como é uma função, ó, é só pegar, né? Lembra da função que eu fiz, f de x igual a x elevado a r? Quem é a f-zona? Observa, ó. É x elevado a r mais 1 sobre r mais 1. É a mesma coisa aqui, ó. Vai ser x elevado 1/4 mais 1 dá 5/4 sobre 5/4. Tá certo? Ó, isso aqui, gente, ó. É 1/4 mais 1. 4 vezes 1 é 4, 4 mais 1, 5. 5/4 sobre 5/4. Se você pegar essa função aqui e derivar, você chega nessa. Sem dúvida. Alguma dúvida tem aí? Entendeu o que é a antiderivada? Entenderam? É importante, viu, pessoal? Entenderam ou não? Vocês estão aí? Eu só entender, a gente entendeu, só que tem que praticar, né? Isso, tem que praticar. Tem que praticar. Tem que praticar e praticar muito, viu? Foi bom ter lembrado disso aí. Tem que praticar e tem que praticar muito, velho. Não é pouco, não. Tá certo? Então, esses exemplos que eu dei não tem no livro de vocês, porque é muito, muito importante que vocês entendam o que é a antiderivada ou primitiva, tá certo? Vocês vão encontrar na literatura esses dois conceitos. Inicialmente, na primeira aula de cálculo, o aluno, ele tem uma certa dificuldade. É natural, viu? É natural. Não vou nem comentar. É natural isso. Então, se eu colocar aqui uma função f de x igual a x à quarta mais 3x quadrado. Quem seria a primitiva? Alguém sabe? De coloco direto. Quem seria a primitiva? X à quinta sobre 5, mais 3 vezes x ao cubo sobre 3. Concorda? Observe. Pega essa função aqui, ó, e deriva. Eu tenho que chegar nessa. Ó, vai ser 5x à quarta sobre 5, mais 3 vezes 3, 9. 9x ao quadrado sobre 3. 5 por 5, 9 dividido por 3. Tá vendo?
Eu tenho justamente... Olhando na lógica aí, professor, a gente sempre vai aumentar em o muitas vezes o expoente. número, né? O Na expoente. derivada, você diminui, né? Lembra? Aham, isso aí. Então, é essa função aqui, ó. Essa é a função que a gente integra. É essa função que a gente integra. Tá certo? Não é essa. Porque quando tiver lá a integral de A até B de x ao quadrado mais 2x dx, tá vendo? O que é que você vai fazer com essa função, que é a f de x? Você vai ter que encontrar quem? A primitiva primeiro. Tem que encontrar a primitiva primeiro. Tá certo? É obrigatório. Então, aí, conforme Juscelândia falou aí, o colega, então tem que fazer o caminho inverso primeiro, né? Você tem que encontrar uma função que a gente chama de primitiva, né? Uma função. Por que ela é a primitiva? Ela é a função que, quando eu derivo, eu chego na função da integral, ou seja, a função da integração. Eu estou só verificando. Obviamente, vocês vão chegar no nível de prática que vocês não vão precisar mais derivar a função f zona, que é a primitiva. Não vai precisar. Vocês já vão saber. Encontra a primitiva e depois é só substituir os valores. Só isso. Vocês vão fazer só isso. Eu estou colocando aqui as derivadas para vocês verificarem. Tá certo? Eu vou apagar aqui e vou botar outro exemplo aqui. Vou pegar aqui fx, né, igual a 2x mais 3. Observe, tá vendo? Aí eu vou encontrar quem? A primitiva. Quem é a primitiva? Ora, a primitiva é 2x ao quadrado sobre 2, mais 3x. Tá certo? Por quê? Essa é a primitiva. Porque se eu pegar a primitiva e derivar, eu tenho 4x sobre 2 mais 3, tá vendo? 4 dividido por 2 dá 2x mais 3, tá vendo? E eu cheguei em quem? Eu cheguei justamente na função, tá vendo? Então, isso aqui é a primitiva. É essa que me interessa. É essa aqui que me interessa. É essa que eu vou integrar. É essa que eu vou brincar daqui a pouco. Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos avançar, né? Porque eu ainda tenho que chegar no teorema fundamental do cálculo. Beleza. Vai ter intervalo hoje, professor, não? Não. Vocês podem pegar uma maçã. Pode pegar uma maçã aí e comer. Fique à vontade. Toda aula vai ligar direto, não? Com certeza. Não tem intervalo aqui não, viu? Diz isso não, professor. Eu chego, vou direto para frente do computador. Só paro no intervalo para comer alguma coisa. Vai mastigando. Desliga o microfone e vai mastigando aí. Mas aí tira o foco da aula. Oi, diga. Até que horas a aula? 9h30. Beleza. Ó, vocês estão vendo aqui o teorema fundamental do cálculo? Então, esse é o método para resolver, né? Para resolver ou calcular a integral. Tá certo? Esse é o método para calcular a integral. Então, eu vou ter uma função, f' de x, ele vai estar no intervalo fechado AB, né? Isso aqui é equivalente a isso. Isso aqui é equivalente a isso. E vai existir uma antiderivada, tá vendo? F zona de x, tal que, se eu derivar essa função, eu chego na função original. Tá vendo? E aí, eu tenho aqui a técnica, ou vocês podem chamar de fórmula, para calcular a integral. Certo? Essa é a técnica. Observe, ó. Eu tenho uma integral de A até B, de f de x dx, ela vai ser igual a f zona, que é a antiderivada, em B, menos a função primitiva, ou antiderivada, em A. Ou seja, o que a gente chama de f de B menos f de A. Então, essa é a técnica para resolver a integral. Aqui no curso de engenharia, a gente não demonstra essa fórmula, né? Na matemática, na física, na química, a gente tem que demonstrar por que que a fórmula é essa. E usa limite, né? Basicamente limite. Existem duas maneiras de demonstrar essa fórmula. Tem nos livros, tem aí no YouTube. Quem ficar curioso e entender qual é a demonstração para chegar nessa fórmula. Usa-se o conceito de limite.
prova-se a ida e a volta, né? Você tem que fazer as duas provas. Então, como é que a gente lê isso aqui? Então, a gente tem a integral da função em relação a x de a até b, ela é igual à antiderivada de f de x, né? Ela vai ser igual à antiderivada de f de x, calculada no ponto B, menos calculada no ponto A, tá certo? Essa é a técnica, tá certo? Que a gente chama de f de B menos f de A. Então, observe aqui que eu tenho agora aqui um exemplo. Eu tenho essa função, ó. Encontre a antiderivada, né? Que é f zona, da função f, e com base no teorema fundamental do cálculo, encontre a integral. Então, vamos fazer aqui, acompanhe comigo, ó. Eu tenho uma integral que vai de 1 até 2, tá aqui, ó. Tá vendo? De f de x dx. Opa, tirar esse A, esse igual aqui não tem não, aqui é vezes, viu? Vamos lá. Vamos lá. Então, vai ser integral de 1 até 2 de x mais 5x ao cubo dx. Quem é que eu preciso agora? Eu preciso da a primitiva, né? Da antiderivada. Vou calcular ela aqui, assim, ó. Quem é a primitiva dessa? É fato que é x ao quadrado sobre 2 mais 5x à quarta, sobre 4. É isso? Então, eu vou botar aqui, x ao quadrado sobre 2, mais 5x à quarta sobre 4. E ela vai de 1 até 2. Tá vendo? De 1 até 2. Beleza. E agora é só fazer as continhas, né? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Então, eu tenho que calcular nessa função f de b menos f de a, e tenho que calcular nessa função f de b menos f de a. Então, vamos ver se vai caber aqui embaixo, né? Aqui não vai, deixa eu ver aqui, aqui vai dar. Então, vai ser assim, né? Vou calcular essa daqui. Eu vou botar assim, ó. Vou colocar assim, ó. Então, vai ser aqui, ó. Lembre-se, aqui é b e aqui é a. Lembre-se, eu vou botar aqui que é a integral de a até b de f de x dx. É igual a f zona de b, que é a primitiva, menos f zão de a. Ou seja, é a primitiva em b e a primitiva no ponto A. Então, vamos calcular aqui, primeiro aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Tá vendo? Calculei essa aqui primeiro, mais 5 vezes 2 à quarta sobre 4, não é isso? Menos, não, 5 à quarta não, né? Eu tenho que voltar aqui. Tá certo. Menos 5 vezes, né? 5 vezes 1 à quarta sobre 4. Pronto, agora é só fazer a continha aqui. Vamos lá, vou fazer essa primeira essa daqui, ó. Então, vai ficar assim. 4 sobre 2, menos 1 sobre 2. Vou fazendo bastante calma, viu? Tô fazendo aqui, ó. 2 ao quadrado é 4 sobre 2, menos 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1 sobre 2. E agora o outro, né? O outro eu vou fazer assim. Como o 5 é comum, eu vou fazer assim, né? 2 à quarta dá 16 sobre 4, menos 1 à quarta dá 1 sobre 4. Eu botei o 5 em evidência porque o 5 é comum. Então, vou lá. Como os denominadores são iguais, 4 menos 1, 3. Então, fica 3 sobre 2, mais 5 vezes, aqui vai dar 15 sobre 4, né? Ok? Então, eu vou ter 3 sobre 2, mais 5 vezes 15 dá 75, né? Dá 75 sobre 4. Fazendo essa continha aqui, que ela é bem básica, vai dar aproximadamente 20,25. Isso está no livro de vocês. Se alguém tiver dificuldade em calcular essa soma aqui, ó, é só falar agora, ó.
tá certo? Se alguém tiver dificuldade em calcular essa soma aqui, eu posso fazer até aqui separado, ó. Observe, ó, 3 sobre 2. Eu vou transformar em uma fração em que o denominador é 4. É só multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui. Então, fica 6 sobre 4 mais 75 sobre 4. Sem fazer nem aquela coisa que o pessoal chama de MMC, né? Observa, ó. O que é que eu fiz? Eu peguei essa fração 3 sobre 2 e transformei em uma fração equivalente e que o denominador é 4. Peguei 3 vezes 2, obviamente aqui também vezes 2. E aí tá aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4. E aí é só somar, né? Como o denominador é 4, 75 mais 6 vai dar quanto? 81, né? E se você dividir 81 sobre 4, vai dar aí 20,25. Observe. Pronto, acabou. Então, é assim que a gente faz, tá certo? E aí, vamos ver se a gente pratica, né? A gente pratica. Alguma dúvida até aqui? Professor, volta lá, por favor. Tá aí, tá na tela. Espera aí. Lembre-se que essa aula está sendo gravada, viu? Eu sei, mas eu não gosto muito de ficar vendo esse negócio de novo assim, não. Mas tá anotando, né? Tá acompanhando a minha explicação, né? Tô anotando. Eu só tô com uma dúvida aqui, professor. Esse 1 sobre 2, aí no primeiro, quando começou a resolução, não, cá em cima. Ele nasceu da onde? Isso. Tá. Observa aqui essa função aqui, tá vendo? Eu fiz, primeiro, f de b, 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Porque é f de b menos f de a. Então, eu pego primeiro para 2, que é b, e fiz aqui, 2 ao quadrado sobre 2, menos, agora eu pego a, que é 1. 1 ao quadrado sobre 2, mais, agora eu peguei agora para essa função aqui. Eu fiz o quê? 5 vezes x é 2, então fica 5 vezes 2 à quarta sobre 4, menos 5 vezes 1 à quarta sobre 4, que é o que está aqui. Entendeu? Mas isso eu quero saber, onde é que está nascendo esse meio, e onde é que está nascendo esse 1/4 tá. ali? É porque o denominador aqui é 2, tá vendo? Para a função, e o denominador aqui é 4. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Vou fazer aqui, professor, eu não vou apagar, não. Vou voltar. Não, professor, só um instantinho antes de passar para a próxima etapa aí. Onde é que eu consigo vislumbrar aí esse dx aí? Esse dx aí, no caso, está sendo 1? Está sendo 1? Esse dx seria equivalente a 1? E onde eu consigo vislumbrar ele aí? Enxergar esse dx. Professor. Para enxergar esse dx, Professor, deixa eu fazer uma pergunta aí. Oi. Professor. Diga. Talvez o que eu vou perguntar seja pertinente ao que o colega perguntou aí. Se eu resolver f de b e depois resolver f de a e subtrair um pelo outro, dá na mesma coisa? Dá no mesmo. É isso que eu queria falar. Então, eu acho que é isso que o colega perguntou aí, porque você colocou entre parênteses aí e resolveu já tudo junto. Isso. A forma de resolver uma integral, vocês vão ver em diversas literaturas o pessoal fazendo de uma forma diferente, não significa que está errado, é a forma de organizar a resolução da integral, tá certo? Eu, particularmente, prefiro resolver a integral de forma bem devagar e separando, tá certo? Eu poderia fazer, por exemplo, como o colega falou, eu poderia fazer todos os f de b para as duas funções e depois fazer todos os f's de a. Poderia fazer também, não tem problema, entendeu? Mas, particularmente, eu prefiro fazer com calma, assim, separando. A primeira função, eu faço f de b menos f de a, e a outra função, eu faço f de b menos f de a, e depois eu somo, como está somando aqui as duas funções. Essa soma aqui é essa soma das duas funções. A questão do dx, o dx, aí eu teria que, como eu mostrei lá, a parte geométrica disso. A parte geométrica disso. Eu vou voltar aqui, eu não vou apagar aqui não, observa, e eu vou... Mas nesse caso específico aí seria equivalente a 1? Rapaz, que é equivalente a 1? Não, eu prefiro não chamar de... Eu prefiro não chamar de 1. Eu prefiro não chamar de 1. Certo. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui
Observe aqui, ó. Eu vou pegar aqui observe aqui, tá certo? Vamos lá, observe aqui, ó. Vamos botar aqui x ao quadrado. Não, foi essa função, não foi? Essa função deu como? Ela estava como x, né? X mais 5x ao cubo. Pronto, tá aqui. Observe, ó. Essa é a função, tá certo? O limite de integração foi de quanto? De 1 até 2, não foi? De 1 até 2. Beleza. Então, observe, eu tenho aqui a função, ó. Aqui está a função. Eu posso até diminuir mais aqui. Aqui a tela está preta, professor. Tá preta? Para mim, não. Aqui. Aí, tá vendo? E agora aí, André? Agora que para mim, agora voltou de novo. Beleza. Eu coloquei aqui a função, André, ó, x mais 5x ao cubo. O limite de integração vai de 1 até 2, tá vendo? Esse é o gráfico. E aqui está a integral, tá vendo? E aqui está o resultado, tá vendo? 20,25. Ou 20,25, como queira. Tá vendo? Então, eu tenho aqui a área que me interessa, né? A área que me interessa é essa aqui. Aqui o gráfico da função, que é a curva. Mas eu quero calcular abaixo da curva de 1 até 2, né? Ou seja, de 1, você substitui aqui, você vai ter a altura. E depois para 2 vai estar lá em cima, né? A não ser que eu mostre aqui, seria 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 3... 2 ao cubo dá 8, né? 2 ao cubo dá 8, 40, mais 2, 42, né? Então, estaria lá em cima, né, mestre? Estaria aqui, ó. Tá vendo aqui? Observa aqui, tá vendo? O 42, sim, tá vendo? Sim, sim. Observa aqui, ó. Tá vendo? Aqui mesmo, ó. Tá vendo? Ok. Isso. Isso aqui eu posso disponibilizar para vocês também, viu? Isso aqui, esses arquivos. Eu estou usando o GeoGebra, vocês podem baixar no computador, é gratuito. Se alguém quiser, é só falar que eu disponibilizo o arquivo lá. Mas eu só queria entender ali. Ah, pode falar. Pode falar. Eu só queria entender ali, André. Ah, o dx? Não, na verdade, só queria entender ali aquele 1 sobre 2. Ali seria o quê? Seria A dividido por B, é? Vou mostrar aqui agora. Espera aí que eu mostro agora. Não pode ter essas dúvidas mesmo, não. Vamos lá, vamos para o meu... Mas eu já saquei a questão do dx que você mostrou no gráfico, aí ficou claro. Ah, tá. Então, beleza. Beleza. Ó, vamos pegar de novo aqui. Seria a integral de 1 até 2, né? Observe, ó. Da função x mais 5x ao cubo, né? Dx, não é isso? Eu preciso encontrar a primitiva. Isso aqui é fácil. A primitiva é x ao quadrado sobre 2 mais 5x à quarta sobre 4. Tudo bem? Então, seria x ao quadrado sobre 2. Eu vou botar logo aqui, né? De 1 até 2, mais 5x à quarta sobre 4, de 1 até 2. Tudo bem? Beleza, até aí tranquilo. Beleza. Aí, ó, eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou fazer f de B, né? Fzão de B menos Fzão de A. Vou fazer isso aqui, né? E aqui de A até B. Certo. Então, vai estar aqui. Observe, vou pegar essa parte aqui. Então, vai ficar, aqui é B e aqui é A. Então, vai ficar 2, né? Ó, x é 2, tá vendo? 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. E aí eu vou botar isso aqui entre parênteses, só para destacar. Pronto, esse 1 ao quadrado aí seria A dividido por B, isso eu quero saber. Não, esse 2 aqui é da função, x ao quadrado sobre 2. Não, eu tô falando 1 sobre 2, o meio, menos meio. Isso é porque aqui, ó, esse daqui é o Fzão de B, ó, isso aqui, observe, ó, isso aqui é o Fzão de B. Sim. E isso daqui é quem? É o Fzão de A, concorda? É ou não é verdade? E cadê? Ó, E onde é que tá a Fzão de A? Lá na negócio, lá na... André. Aonde? Lá em cima, onde tem x e x ao quadrado dividido por 2. No teorema. André. Ó, oi.
talvez a visualização ficasse melhor se substituísse em toda a função o 2, menos depois em toda a função o 1. A maneira. A visualização ficaria melhor. É a maneira, eu estou entendendo, Lê, eu estou entendendo. É a maneira de resolver integral, né? A nossa prática, por exemplo, a minha prática de integral, eu prefiro fazer assim, dessa maneira. Observe. Não. Vendo a maneira é fácil. Eu quero entender esse 1 sobre 2 aí, entendeu? É só isso que eu quero entender. 1 sobre 2 é da função. 1 sobre 2 e onde é que está ela ali em cima? Aqui, ó, x ao quadrado sobre 2, que é a primitiva de x. Certo. A x ao quadrado sobre 2 é a primitiva tá. Esse x aí é como se fosse um 1, quer dizer, é isso? E, ó, eu estou substituindo onde tem x, está entrando 2. Certo. E depois, onde tem x, entra 1. Que seria tá, beleza. f de b. Ó, isso aqui, ó. Não, entendi agora, entendi. Entendi agora. Menos fzão de a. Tá vendo? Não, agora eu entendi. Entendi beleza. agora. Você botou lá que ó, o que eu vou fazer agora. X é igual a 1 e x é igual a 2. Eu vou fazer agora com essa função aqui, tá vendo? Observe, vai ficar 5 vezes 2 a 4 sobre 4 menos 5 vezes 1 sobre 4 sobre 4, tá vendo? Então, beleza, eu entendi agora, entendi. Fzão de B menos Fzão de A. A maneira que Lília estava falando é uma outra forma que o pessoal usa bastante também. Eu não quero impor a vocês a maneira de resolver integral. Com os exercícios, você vai perceber qual é a melhor maneira de resolver uma integral, tá certo? Particularmente, eu faço sempre com calma, particularmente. Por ter estudado cálculo até cálculo 5, eu adotei essa técnica de fazer sempre com calma, sem pressa. Porque se você errar um sinal aqui, já foi, né? E quando a gente chegar nas integrais duplas e triplas, aí que vai ser duplas pelo menos, né? Vai chegar pelo menos até a dupla, né? Aí vai ser complicado. Mas não, agora eu entendi, André. Eu entendi agora. O que Lília falou é o seguinte, é pegar todos os F de B, né, Lília? Todos os F de B e depois todos os F de A. Né? Ela pode fazer tudo 2 na função toda. Isso. E depois menos substituir o 1 na função toda. Isso. É só assim, é a mesma coisa, só muda a visualização. Talvez a compreensão fique melhor. Lília está falando isso, fazer assim, ó, substituir B, fazer assim, ó, 2 ao quadrado sobre 2, mais, aí bota 5 vezes, né, 2 à quarta sobre 4, né, Lília, assim, menos, isso. Substituir tudo por 2, depois tudo por 1. Menos tudo por 1. E depois fazer 1 ao quadrado sobre 2, mais 5 vezes 1 à quarta sobre 4. Fazer assim, ó, tá vendo? Ela tá dizendo assim, não tem problema. Observe, aqui seria tudo F de B menos tudo F de A. Percebe? É isso que ela tá dizendo. Porque B é 2 e A é 1. Isso mesmo. Pode ser também. Porque, Lília, é o seguinte, quando eles forem no livro, se eles pegarem outra literatura, provavelmente eles vão ver até de outra forma diferente. Eles podem até ver de outra forma diferente. A questão toda é que, a minha prática, eu sempre prefiro fazer com calma. Por quê? Você pode correr o risco de um sinal, um cálculo errado, e você acabar complicando. Então, eu pego essa função aqui e substituo B e A. Depois pego essa função aqui e substituo B e A. E aí faço o cálculo normal. Mas pode ser feito assim também, vai dar o mesmo valor, viu? O valor aqui vai dar 20,25. E aí fica a critério de vocês, como é que vocês vão fazer. Beleza, então. Então, vamos fazer da outra forma lá mesmo, André. Isso daí... Você que sabe. É que eu só estava querendo saber só onde é que estava vindo aqueles valores lá. Mas agora eu já sei onde é que é. Entendi. Aí fica a critério, viu, pessoal? Ó, o que eu posso dizer pela prática de integral é que façam muito exercício, tá certo? Mas não é pouco não, viu? Façam muito. De preferência, uns 200 para lá. Estou só avisando. Porque você vai passar isso ou a gente vai ter que fazer? Eu sugiro que vocês... Eu posso passar a lista de exercícios para vocês ficarem brincando em casa, mas eu recomendo que vocês tentem também, tá certo? Porque material na internet é o que mais tem para resolver. Comece das integrais simples de funções polinomiais e depois vocês avançam para funções trigonométricas, funções exponenciais, e aí vai, né? Logarítmica, que são as funções mais interessantes.
Observe o seguinte, aqui também, ó, eu quero calcular, né, eu achar a primitiva dessa função e calcular a integral. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Então, quando você monta essa integral, ela vai ficar a integral, né, de A até B, de f de x dx. Observe. Então, eu vou ter a integral de 1 até 2, que são os limites de integração, tá certo? Lembrando, né, intervalo fechado, né, AB. Aí, quem é a função? 3x ao quadrado mais 6x à quinta. dx. Não pode esquecer do dx, viu? Isso é muito importante. Eu vou cobrar isso nas provas. Então, quem é a primitiva aqui? A primitiva, que no livro de vocês nem fala muito sobre primitiva, é 3x ao cubo sobre 3, mais 6x à sexta sobre 6. Observe. Tá vendo? É isso mesmo? É. Bem simples, né? Então, essa é a primitiva. Então, vai ficar 3x ao cubo. Né? Eu vou até tirar, né? Aqui, né? Ó. Vou até brincar logo aqui, né? Vou tirar aqui, né? Vou deixar só x ao cubo. Tudo bem? E aqui também, ó. Vou simplificar logo, né? Mais x à sexta. E aí eu vou colocar assim, né? Aqui de 1 até 2. E aqui também de 1 até 2. Tá vendo? E aí você vai e calcula. Particularmente, eu faço aqui primeiro, f de b menos f de a, e depois faço aqui, f de b menos f de a. Eu faço, né? Observe. 2 ao cubo menos 1 ao cubo. Mais 2 à sexta menos 1 à sexta. Eu, particularmente, faço assim. Tá certo? Particularmente. E aí faz a continha. Aqui é só conta, aqui é besteira. Ou pode fazer como o Lília sugeriu, né? Lília sugeriu fazer aqui tudo para f de b, né? A função toda, fazer assim, né? Faz 2 ao cubo mais 2 à sexta menos 1 ao cubo mais 1 à sexta. Tá vendo? Pode fazer assim também. Vai dar o mesmo valor. Aí fica a critério de vocês, tá certo? Eu, particularmente, eu prefiro fazer dessa maneira. Eu prefiro fazer, porque eu prefiro não correr o risco de errar. Eu faço bastante calma. E eu recomendo a vocês também. Mas pode ser feito aqui, né? Que seria aqui, como o Lilia falou, f de b aqui menos o f de a. Tudo bem? Aí eu vou deixar a critério para vocês fazerem essa aí em casa. Tá no livro de vocês também, né? Alguma dúvida até aqui? Até aqui alguma dúvida? Com relação ao cálculo da integral? Pessoal. Tá tranquilo até aí. Agora esse teorema fundamental, ele vai mudar? Ele vai ser sempre para dupla e para aquela que você falou que é... Daqui para frente, meu irmão. Daqui para frente. Então, se a gente decorar aí o teorema fundamental, já é meio caminho andado, né? A técnica de integração, né? O pessoal chama de fórmula, eu não gosto de falar em fórmula, mas a técnica, o método para resolver integral é o teorema fundamental do cálculo, que é f de b menos f de a. E aí não vai ser diferente se a integral for dupla, se for tripla, se for múltipla, não vai ser diferente. Lembre-se, se você consegue resolver uma integral simples, que é essa, tá certo? Você vai conseguir resolver uma integral dupla, triplas ou múltiplas. Né? No curso de vocês não tem integral circular, não tem, que eu já olhei nas emendas aí futuras, e não tem também qual é a integral, tem a circular e tem outra que eu não lembro agora. E aquela que você falou indefinida, a indefinida, né? Vou mostrar. A indefinida é mais simples. A indefinida, teorema, né? A indefinida é o seguinte, ó. Eu vou mostrar o que é indefinida aqui rapidinho. A indefinida é isso aqui, ó. A indefinida é isso aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui é a integral definida. Vamos lá, ó. Uma integral indefinida. Tá certo? É quando você não tem os limites de integração, né? De A até B. Né? Na verdade, eu vou até tirar aqui, né? Não vou nem colocar. Né? Não preciso nem colocar de A até B. Ela vai estar assim. Eu vou ter uma função. Eu vou botar x ao quadrado dx. Então, quem é que vai ser a integral aqui? Quem vai ser a primitiva? É x ao cubo sobre 3 mais c. Tá vendo? Porque se você pegar essa função aqui, ó, esse c aqui, gente, ó, pertence aos reais, tá certo? Eu vou tirar até o zero, né? Nem me interessa.
Então, observe, isso aqui é uma integral indefinida, tá vendo? Isso aqui, ó, é a integral indefinida. Então, se eu tenho a integral de, vou botar aqui, 2x à quarta dx, quem vai ser a integral indefinida? Vai ser 2x à quinta sobre 5 mais c, onde c pertence aos reais. Então, isso aqui vai ser a minha integral indefinida. A integral definida, né? A integral definida é quando você encontra o valor, ou seja, você tem os limites de integração, entendeu? Ou seja, eu tenho aqui de 0 até 1 de x dx, por exemplo, tá vendo? De x dx. Aí como é que você vai fazer? Quem vai ser a primitiva de x? Ué, x ao quadrado sobre 2. De 0 até 1. Observe. De 0 até 1. E aí agora é só fazer, né? f de b, então vai ser 1 ao quadrado sobre 2, menos f de a, 0 ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai dar 1 sobre 2. Isso aqui dá 0, não me interessa, então tá aqui, 0,5. Né? Ou meio, né? Tanto faz. Entendi. Então, na indefinida não tem A nem B, né? Isso. Na integral indefinida, você sempre vai colocar mais uma constante. Em alguns livros chama de C, em outros livros chama de K. Mas esse K é uma constante, né? Um número real. É um número real. Porque a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Então, a diferença entre uma integral indefinida para uma integral definida é só isso. Tá certo? Ou seja, na indefinida, você não tem os limites de integração. Quando você integra, você encontra a primitiva mais uma constante. Sempre mais uma constante. Tá certo? Ok, Sempre vai ter mais professor. uma constante. E na definida, você vai ter um valor. Pois não, mestre? No caso aí, ele nunca vai ter a integração, né? Não vai ter nenhum, ou tem só Os um limites, exemplo. né? Na indefinida, né? Tô falando, né? Isso. Na indefinida, você não tem os limites de integração. Você não tem. Certo. Ele sempre não vai vir com os dois, ou vai vir com um e com o outro, não. Com os dois o quê? Com dois limites de integração. Se vier só com Não, um não limite vai de ter, integração, não pode vir. Ou vai vir com os dois limites, inferior e superior, ou não vai vir, certo. entendeu? Pode ser nenhum Beleza. nem outro. Pensa assim, ó, a integral indefinida é uma função, a indefinida é uma função, que é a primitiva.